Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre os volumes 1 e 2 de Mar de Histórias, antologia do conto mundial de organização do Aurélio Buarque de Holanda, sim, o do dicionário, mas que foi muito mais do que apenas um dicionarista, e também de organização do Paulo Ronay, que foi um intelectual húngaro, também judeu, e que durante a Segunda Guerra Mundial veio buscar exílio aqui no Brasil e durante a sua estadia aqui contribuiu muito para as letras brasileiras. Aliás, se você não conhece a história de Paulo Ronay, quem foi Paulo Ronay, recomendo fortemente que assista um vídeo aqui no canal sobre uma biografia dele. Deixarei o link para o vídeo aqui no box de informações e recomendo fortemente que assistam, porque a história de Paulo Ronay merece ser mais conhecida. Mas voltando a Mar de Histórias, como que surgiu a ideia de fazer essa coletânea? O Aurélio e o Paulo eram muito amigos. O Paulo dava aulas de latim a Aurélio Buarque de Holanda e eles conversavam bastante durante a aula. Muitas vezes o foco estava mais sobre a conversa do que sobre a aula em si, e os dois eram apaixonados por literatura, e aí eles pensam em produzir essa antologia do conto mundial, porque ambos falavam muitas línguas, ambos eram tradutores, então eles mesmos poderiam traduzir boa parte dos contos que eles visavam apresentar. E no prefácio ao volume 1, eles contam um pouco sobre essa empreitada, qual era o objetivo deles com essa coletânea aqui, que é reunir os marcos da história do conto na literatura mundial em ordem cronológica, e também contam um pouco sobre a escolha do nome da coletânea, que é muitíssimo interessante. Aqui na quarta capa, sobre o título da coletânea, Mar de Histórias, a gente tem o seguinte: a expressão vem de uma antiga coletânea da Índia, do século XI. É a tradução do nome sânscrito Katya Saritsagara. Gente, não deve falar assim, eu vou deixar escrito aqui, que significa isso mesmo, mar formado pelos rios de história. Afinal, um verdadeiro oceano de narrativas, muitas delas célebres, outras traduzidas pela primeira vez para a língua portuguesa, de sorte que a obra em seu conjunto ficará sendo a mais completa panorâmica do conto universal. Então, antes de falar de cada um dos volumes, eu queria primeiramente fazer alguns comentários gerais sobre a coletânea, e aí depois a gente fala um pouco do volume 1, o período que abarca, quais os contos que me chamaram mais atenção aqui, e depois fazemos o mesmo também pro volume 2. Então vamos aos comentários gerais. Primeira coisa que eu queria destacar aqui é o cuidado nítido que os organizadores tiveram com a tradução. Quem tá aqui no canal há mais tempo sabe que eu sou super chata com tradução. Eu pesquiso bastante antes de escolher as traduções dos livros que eu leio. A tradução é definitivamente o meu principal critério para escolher alguma edição, porque se a tradução não for bem feita, a gente perde bastante do valor literário de uma obra. E quando eu ouvi falar dessa antologia, eu já fiquei meio assim com a tradução, porque, bom, antologia do conto mundial, então muitas línguas, como é que iam fazer para traduzir isso? Mas eu senti bastante segurança aqui nas escolhas do Aurélio Buarque e do Paulo Ronay, e eles até falam detalhadamente sobre isso também no prefácio do volume 1. Eles dizem o seguinte: no intuito de oferecer traduções fiéis e exatas, recorremos às fontes. Traduzimos diretamente todos os contos escritos em grego, latim, francês, espanhol, italiano e alemão. Eu falei que eles falavam muitas línguas, né? Salvo apenas um: a lenda de São Balaão e São Josafá, cujo original latino não conseguimos ver, mas que, em razão de sua extraordinária beleza e importância, não quisemos omitir. Resolvemos, então, vertê-la indiretamente, cotejando duas versões francesas de reconhecido valor. E aí eles explicam um pouco mais aqui como foi também, e fica bem nítido o cuidado deles com a tradução, o que já era de se esperar, porque ambos eram tradutores, e tradutores muito renomados. Para quem não sabe, o Paulo Ronay foi o responsável pela coordenação do projeto de tradução de toda a Divina Comédia do Balzac. Outra coisa que eu queria ressaltar, quem tá aqui também há mais tempo já sabe que eu adoro contos, é um dos meus gêneros favoritos de longe, e eu gosto muito dos contos, principalmente das antologias com autores diferentes, porque a gente consegue conhecer não só autores, mas histórias de nacionalidades diferentes. E aqui a gente tem muito isso. Eu li aqui diversas literaturas que eu pensei, poxa, eu deveria me aprofundar um pouco mais nessas literaturas, por exemplo, literatura da China, que, se eu não me engano, só entrei em contato com ela 2 vezes. E tem um conto chinês aqui neste segundo volume que eu amei, inclusive
vou falar um pouquinho sobre ele. E como eu li aqui na quarta capa do primeiro volume, muitas das histórias contidas nesta coletânea foram traduzidas pela primeira vez para o português através destas edições, ou seja, outro baita mérito dos organizadores. E falando em mérito dos organizadores, vamos a outro deles. Antes de cada conto, há uma introdução. Isso deixa a leitura muito mais rica, porque geralmente quando se tem uma antologia de contos, tem um tema em comum. Então, por exemplo, contos fantásticos, contos de amor. E aí, nessas introduções, o organizador costuma explicar o porquê de ele ter escolhido cada conto, qual o valor daquele conto, qual que era o contexto no qual aquele conto foi produzido. Enfim, deixa a leitura realmente muito mais rica. E é legal aqui, principalmente no primeiro volume, porque no primeiro volume, como eu vou falar daqui a pouquinho, a gente não tem bem contos, mas sim os precursores do gênero. Então eles colocam aqui diversos textos que foram fundamentais para que o conto fosse se moldando ao ponto de se tornar realmente um gênero à parte, com características próprias. E aqui na introdução a cada conto, eles colocam como que cada escrito influenciou na formação do gênero. É sensacional. Já que eu já falei do primeiro volume, vamos entrar então efetivamente no primeiro volume, que trata das origens ao fim da Idade Média. O objetivo deste primeiro volume é remontar a origem do conto. Então, como eu falei, a gente muitas vezes não tem contos aqui, se eu não me engano, só os últimos escritos aqui são efetivamente contos, mas a gente tem aqui, por exemplo, parábolas, muitas histórias da Bíblia, as fábulas de Esopo. A gente também tem fragmentos de histórias muito conhecidas, como, por exemplo, o Satíricon, o Asno de Ouro, tem partes do Talmud também, do Decameron e, claro, das Mil e Uma Noites. E aí, na introdução a cada uma delas, eles explicam o porquê de eles terem escolhido essas histórias e qual o valor de cada uma delas na construção do gênero conto. Dito isso, vamos rapidamente aos contos que eu mais gostei. Eu juro que eu tentarei ser breve. Então, eu queria destacar primeiro a história de Sansão, do Velho Testamento, que é a segunda história aqui da coletânea. Eu adoro a história de Sansão. Em seguida, a história de Sansão, a gente tem as fábulas de Esopo. Aqui a gente tem 6 exemplares delas e eu adoro as fábulas de Esopo. Aliás, pais que estão assistindo a este vídeo, fica a dica, leiam as fábulas de Esopo para os filhos de vocês. Deixa eu pegar aqui. Esta edição eu não sei se vocês conseguem encontrá-la no mercado, porque é da afinada Kozak Naif, mas aqui a gente tem as fábulas completas de Esopo. E por que eu digo para as crianças, não que adultos não possam ler, tá? Até porque a maioria delas eu li já adulta, mas é porque fábulas são aquelas histórias que têm um caráter mais moralizante, que apresentam situações simples e geralmente tendo animais como personagens. Então as crianças costumam gostar mais e sempre tem uma liçãozinha legal, né? Então vale muito a pena ler e eu adorei a seleção que eles fizeram aqui das fábulas de Esopo. A próxima história que eu destaquei aqui foi a história de Amor e Psique. Meu Deus do céu, que coisa mais linda! Essa história é parte de um livro chamado O Asno de Ouro, que vocês não conseguem ver, tá na prateleira aqui em cima, mas após ler parte dessa história, aqui eu quase catei o livro da estante e comecei a ler no mesmo momento, porque a história é maravilhosa. Eu já tinha ouvido falar um pouco, conhecia a história por cima, mas lê-la mesmo foi a primeira vez e é lindíssima. Resumindo brevemente a história, o Cupido, ou Eros, depende, tem essas diferenças aí nas nomenclaturas da mitologia grega e da romana, mas eu vou falar da romana porque é o que tá aqui, tá? Então, o Cupido era filho de uma deusa, a deusa do amor, Vênus, que tinha uma beleza inigualável, e a Psique, por sua vez, era uma mortal, também muito bela. Ela era filha de um rei que tinha 3 filhas, todas muito belas, tanto que muitos homens vinham de diversos lugares apenas para admirar aquelas mulheres, só que a Psique era a mais bela dentre elas. E ela era tão bonita que a beleza dela chegava a dar medo. Muitos homens tinham medo de se aproximar dela por causa da sua beleza. E aí as suas 2 irmãs se casam e a Psique fica ali solteirona, não consegue arrumar um marido. Os pais logo começam a se preocupar com o futuro da filha e aí decidem consultar um oráculo. E
aí esse oráculo revela que a Psique tem que ser colocada em uma montanha, em trajes de núpcia, que ali ela será desposada por um monstro. E assim eles fazem. Só que isso tudo, essa coisa do oráculo, era um plano da Vênus, que morria de inveja da beleza da Psique. E o que acontece a partir daí eu não vou falar, porque se você não souber, é melhor descobrir lendo. Mas olha, vale muito a pena a leitura. Se vocês não acharem este volume aqui, eu vou deixar aqui no box de informações, caso eu consiga achar este aqui, que esta coletânea tem alguns volumes esgotados. Mas se vocês não conseguirem achar na coletânea, vocês conseguem lê-la no Asno de Ouro, que aí tem sim a edição disponível. Eu vou deixar também aqui o link no box de informações. História linda. Meu próximo destaque aqui foi as histórias do Novellino. Aqui a gente tem duas delas, e o Novellino foi uma coletânea italiana de contos anterior ao Decameron e uma das primeiras manifestações da prosa literária italiana. E na introdução a essas histórias, o Paulo e o Aurélio apontam que tratam-se mais de esquemas de contos do que contos em si. E aí, lendo, isso fica bem nítido. Quem viria a dar a forma definitiva do conto mesmo seria o Boccaccio, e é o meu próximo destaque, Boccaccio com o seu Decameron. Aqui a gente tem uma, duas, três histórias do Decameron, e as histórias são divertidíssimas. Na introdução, aqui as histórias que eles escolhem para compor esta coletânea, eles falam um pouco sobre a vida do Boccaccio, sobre o contexto no qual ele compôs o Decameron, e falam também um pouco sobre o próprio Decameron, que, caso você não conheça, eu vou ler aqui o que eles dizem. Para o Decameron, toma o autor como pretexto de sua narração a peste de 1348, que obriga 7 moças e 3 moços da alta sociedade florentina a refugiarem-se numa vivenda de campo, onde passam os dias longos a contar histórias, uma por cada dia cada um. E das 3 histórias do Decameron, eu queria destacar aqui a que se chama A Pretexto de Confissão e de Puríssima Consciência, uma dama enamorada de um jovem induz ingênuo frade, sem que este o perceba, a ajudá-la na realização completa de seus desejos. Resumindo rapidinho aqui essa história, que é muito engraçada, a gente tem essa mulher que é casada, só que o marido dela vive viajando, e aí ela vê que tem um jovem que sempre passa em frente à janela dela, e ela fica interessada naquele jovem. E aí ela vai se confessar com esse frade e fala para ele: frade, eu não sei mais o que fazer, tem um jovem que fica me atentando, ele fica dando em cima de mim, claro que não com essas palavras, né, porque essas expressões nem existiam naquela época. Mas enfim, ela inventa essa história aí, que esse jovem tá dando em cima dela e que ela é uma mulher de respeito, uma mulher casada, que não pode se envolver com ele. E aí ela fala que tá falando aquilo pra o frade porque o frade o conhece. E aí ela faz uma descrição do homem, o frade logo percebe de quem se trata, e aí ele fala: ai, minha filha, deixa comigo, eu vou dar um recado aqui para esse jovem. E aí, quando esse jovem vai visitar o frade, que era seu amigo, ele fala algo como: cara, que isso? Como assim você tá dando em cima de uma mulher casada? Não tente me enganar, não venha negar, porque quem veio me falar isso foi ela mesma, diz que tá muito atormentada com tudo isso. E aí o jovem percebe o que tá acontecendo, percebe que na verdade a mulher só falou aquilo pro frade porque ela tá interessada nele, porque ele chamou a sua atenção, só que ele realmente fica interessado por aquela mulher. E aí eles ficam trocando recados através desse frade, coitado, e no fim das contas conseguem realizar os desejos dele, e o frade, coitado, nem fica sabendo, acho que tá tentando ajudar a mulher ali. Bom, no fim das contas tá mesmo, né? Mas não com as intenções que ele imaginava. Em seguida, ao Decameron, a gente tem uma história das Trecento Novelle, de autoria do Franco Sacchetti, que foi bastante inspirado pelo Decameron. O Decameron inspirou muita coisa que veio a partir daí, né? Teve uma explosão de contistas italianos após o Boccaccio, e o Franco foi um deles. E a história que a gente tem aqui se chama Um Cego de Orvieto, a quem não faltam os olhos do espírito, sendo-lhe roubado 100 florins, tanto faz com o engenho que aquele que lhes tirou, lhes repõe de onde lhes levou. Bom, acho que o título já entrega um pouco da história, do que trata a história, mas aqui a gente tem um cego que foi roubado, lhe roubaram 100 florins, só que ele tem uma boa ideia de quem foi o ladrão. Ele conhece aquele ladrão e ele faz uma artimanha de modo que o ladrão acaba devolvendo o dinheiro para ele, e o ladrão, achando que estava se dando bem ao fazer isso, mas na verdade era uma pegadinha do cego. A história
é bem inteligente, gostei bastante. E quase fechando a coletânea, a gente tem o livro das Mil e Uma Noites, a primeira história das Mil e Uma Noites. Creio que o Paulo Rona e o Aurélio realmente apontam isso aqui, que as histórias do livro das Mil e Uma Noites foram das histórias mais importantes para a consolidação do conto como um gênero à parte. E eu achei legal aqui que eles escolheram a primeira história do livro das Mil e Uma Noites, porque para quem não conhece a história, o que acontece? A primeira história das Mil e Uma Noites conta como que a Sherazade começou a narrar as histórias dela. E foi o seguinte, tinha um rei que descobriu que frequentemente era traído com a sua esposa. Ele descobre que toda vez que ele viajava, ela dorme com alguns escravos. E aí, quando ele tem a certeza daquilo, ele fica tão furioso que mata a mulher e o escravo com o qual ela estava dormindo e passa a acreditar que nenhuma mulher é digna de confiança. E aí, o que ele faz? A partir do momento que ele mata a mulher e o escravo, ele passa a solicitar uma virgem por noite para ele dormir com essa virgem. E no dia seguinte, ele ordena a execução daquela virgem. Então, passam-se 3 anos assim. E aí, obviamente, as famílias ficam em pânico. Todo mundo que tem uma filha virgem em casa se manda dali e vai para outro lugar, porque sabem que se ficar ali uma hora vai chegar a vez da filha deles ser chamada. Só que esse rei tem um vizir, e esse vizir era o responsável por procurar a virgem de cada noite. Chega uma noite que o vizir tem muita dificuldade em encontrar uma virgem, só que esse vizir tem 2 virgens em casa. E aí uma delas, que é a sua filha mais velha, a Sherazade, se oferece para ir servir ao rei. E aí ele fica, não, minha filha, pelo amor de Deus, a gente vai arrumar outra pessoa, fique aqui. Mas ela insiste, fala que quer ir e fala que ela tem uma artimanha ali que vai impedir esse comportamento do rei, que ele vai parar com isso, vai parar essa matança. E aí o pai resolve dar um voto de confiança. A Sherazade vai então ao encontro do rei, só que aí quando ela tá lá, ela faz uma ceninha e fala, eu queria me despedir da minha irmã, será que eu posso, por favor? O rei concede, aí a irmãzinha dela vem, e a irmãzinha dela pede que, para que ela possa dormir, a Sherazade conte uma história para ela. E isso era um plano delas duas. E aí a Sherazade começa a contar essa história, só que aí amanhece e aí ela fala, eu vou ter que continuar a história amanhã, tudo bem? E aí o rei fala que sim, concede, ele fica curioso para descobrir o fim daquela história. E é assim que acaba essa matança do rei, por causa da curiosidade. Ele quer descobrir o que vem aí nas histórias da Sherazade, que são muito boas mesmo. Eu li o primeiro volume e adorei. E é essa história, que é efetivamente da origem das Mil e Uma Noites, que a gente tem aqui, e eu adorei a escolha. Bom, esses foram os meus destaques do primeiro volume. Vamos pro segundo volume, que esse vídeo já deve estar ficando enorme. No segundo volume, a gente vai do fim da Idade Média ao romantismo. Então, os primeiros textos aqui também tem um pouco aquela característica do primeiro volume, de não ser bem contos, mas já pro fim do volume, quando a gente vai entrando no romantismo, o gênero já tá bem consolidado. Vamos aos meus destaques aqui. O primeiro destaque já foi a primeira história, que, meu Deus do céu, como eu dei risada com isso. É bem curtinha. Aliás, a maioria dos contos aqui não são longos. Eu acho que neste aqui, primeiro volume, a única que é realmente longa é a de história de amor e psique, mas no geral são coisas de 10, 15 páginas, às vezes bem menos que isso, aliás. E por aqui a gente segue um pouco esse padrão, apesar de ter algumas histórias mais longuinhas, mas nenhuma tão longa quanto a de amor e psique. Então, mas vamos ao primeiro destaque aqui, que é do livro do papagaio, e a história se chama História da Donzela de Pau e de seus adoradores. E o que é legal nessa história? Eu vou até ler aqui para vocês, porque obviamente o Paulo e o Aurélio conseguem explicar melhor do que eu. Tutiname, o livro do papagaio, é uma famosa coletânea oriental de contos da família das Mil e Uma Noites, com as quais apresenta muitas analogias. O título explica-se pela ficção que serve de introdução aos contos. Narrados noite após noite por um papagaio sábio, a esposa de seu dono ausente para mantê-la em casa e impedi-la de procurar aventuras amorosas. Deste modo, o papagaio desempenha aqui o papel de Sherazade. A semelhança é tanto maior quanto o animal também não narra apenas para divertir uma pessoa, mas ainda para salvar a própria vida, pois a mulher, se alcançasse levar a efeito o planejado adultério, matá-lo-ia como testemunha incômoda. E aproveitando que essa introdução já trata da figura feminina, tem um aspecto que eu queria ressaltar, que é comum a praticamente todos esses contos aqui,
que é a desvalorização da figura feminina. É impressionante como praticamente todos os contos tratam da infidelidade feminina, da mulher como sendo uma criatura muito astuta, muito safa, que deveria estar sempre sendo observada, chega até a incomodar um pouco às vezes em ver como que nós éramos retratadas antigamente, mas enfim, na minha opinião, isso em nada tira o mérito dessas histórias aqui, porque, como eu costumo dizer, é muito difícil que uma história não traga as marcas do seu tempo. Na minha opinião, é besteira dizer que as histórias são ruins apenas por causa disso, porque não são mesmo, mas que dá uma incomodada, às vezes dá. Mas tem uma salvação aqui, que é a história do Matteo Bandello. Ele tem uma coletânea de novelas, e dele a gente tem uma história aqui chamada A Admirável Peça Pregada por uma Fidalga a Dois Barões do Reino de Hungria. É muito legal. Pra mim, essa mulher aqui foi a primeira feminista da história. Porque o que acontece? Essa mulher tá em casa sozinha. O marido dela, que era um homem muito importante, viaja, ela fica sozinha, só que era uma mulher muito bela, que gerava cobiça de muitos homens. E aí ela percebe que tem dois cavalheiros que tentam a todo custo seduzi-la. Eles têm até ali um complô pra ver quem é que vai conseguir ficar com a mulher, enfim. Só que ela percebe todo esse joguinho por trás e aí ela cria uma armadilha para os dois, e é sensacional. Gostei tanto da história que fiquei curiosa para ler mais desse autor, e aliás, sobre ele, aqui na introdução, o Paulo e o Aurélio dizem o seguinte: outra figura típica da Renascença é este Matteo Bandello, talvez o maior contista da Itália depois de Boccaccio, ou seja, pouca coisa o cara não é, né? E essa história aqui, ai, maravilhosa. Em seguida eu destaquei uma história do Heptameron, de Marguerite d'Angoulême, será que fala assim? Provavelmente não. Mas aqui na introdução eles dizem o seguinte, ó: das numerosas imitações que o Decameron suscitou fora e dentro da Itália, talvez a mais original, se se pode empregar tal adjetivo falando em imitações, seja a de Marguerite, conhecida pelo nome de Heptameron. Em que consiste, pois, a originalidade do Heptameron? Consiste em que a maioria das histórias foram tomadas à vida real, sobretudo da França, com personagens reais, geralmente ilustres. E o que a gente tem na história aqui? Eu vou ler o título para vocês, que aí também esses títulos, né, já costumam resumir a história. A rainha de Nápoles vingou-se do mal que lhe fazia o rei Afonso, seu marido, com um gentil homem de cuja mulher ele era amante, e durou essa amizade toda a vida, sem que dela jamais o rei tivesse nenhuma suspeita. Então é basicamente isso que a gente tem aqui, uma rainha sendo traída pelo seu marido com uma mulher, e aí a rainha se vinga tendo um caso com o marido da amante do seu marido. Deu pra entender essa loucura toda? E realmente acontece o que é narrado aqui no título. Eles conseguem manter esse caso durante a vida inteira e o rei não suspeita de nada. Em seguida eu destaquei uma história das Noites Divertidas, de Gianfrancesco Straparola. E o nome da história, que novamente já resume a história, é: Dom Pompório, monge, é denunciado ao abade pela sua exagerada gula, e criticando o abade com uma fábula, livra-se da censura. Bom, é isso, não vou falar mais do que isso, porque fica meio sem graça se vocês descobrirem o que tem essa fábula, mas é uma história bem engraçada e bem curtinha também, vale muito a pena a leitura. Em seguida, eu destaquei duas narrativas de um autor chamado Pu Sung-ling, que foi um chinês, e aí aqui na introdução eles falam de algumas especificidades da literatura chinesa, e é uma coisa tão linda. Vou ler algumas coisinhas aqui para vocês rapidinho, olha só. Por suas características essenciais, a literatura chinesa é tão diferente das literaturas ocidentais que o emprego de uma única nomenclatura se baseia apenas em semelhanças vagas e incertas. Para a grande maioria das línguas civilizadas, o alfabeto tem importância secundária. Na China, porém, língua e literatura estão inseparavelmente ligadas ao alfabeto, que compreende 40 e tantos mil sinais, representativos não de sons, mas de noções, de jeito que nas diversas regiões do país lhes correspondem palavras totalmente diferentes. Observe-se ainda que a própria feição gráfica desses ideogramas se atribui valor estético, influindo este no efeito artístico do conjunto. Eu achei isso tão interessante, fiquei imaginando, meu Deus, o que a gente deve perder nisso, né? Nós que lemos em traduções. E aqui a gente tem duas histórias. A primeira é A Filha do Mandarim Tseng e a segunda se chama Shuai Yun. E as duas histórias são tão bonitas. Eu amei. Foram facilmente das minhas favoritas aqui e, nossa, eu nem lembro a última vez que eu tinha lido alguma coisa de literatura chinesa. Isso aqui ajudou a reacender o interesse. Se alguém tiver alguma indicação, por favor, deixa aqui nos comentários. Mas o que eu gostei muito desses contos aqui é porque
A gente tem o aspecto fantástico aqui, que me parece ser algo muito característico, aliás, da literatura oriental, sempre tem esse viés um pouco de realismo fantástico, apesar de que acho que não dá para usar realismo fantástico, porque isso me parece um movimento aqui muito da América Latina, né? Mas enfim, essa coisa do fantástico mesmo, a fronteira entre realidade e fantasia meio embaçada. E quem tá aqui há mais tempo sabe que eu não sou muito fã disso, mas eu achei que aqui foi utilizado de uma maneira muito bonita. Foi feito com muita naturalidade, sabe? Nossa, achei lindíssimo. E a primeira história, que se chama A Filha do Mandarim Tseng, trata do seguinte: a gente tem um jovem que está indo se consagrar em um convento e aí vai se isolar, ficar apenas estudando com seus livros. Só que no caminho ele encontra a filha do Mandarim Tseng e ele fica encantado com a beleza daquela menina, passa a sonhar com ela todas as noites. Só que certo dia chega a notícia da morte daquela menina e isso afeta muito esse homem. E aí ele começa a venerar essa menina como se fosse uma deusa, acende um incenso para ela, fica meio que conversando com ela. Só que de alguma forma, que eu não vou dizer como, ele consegue reencontrar essa menina e concretizar o seu amor. E eu sei que parece meio esquisito, meio maluco, mas eu juro que isso é feito de uma forma belíssima. A história seguinte se chama Shoei Yun, e a Shoei era uma famosa cortesã, e aí lembremos dos costumes da época, tá? Pelo amor de Deus. Quando ela fez 14 anos, a mãe dela quis que ela começasse a receber homens em casa, e aí ela passa a receber visitas todos os dias, visitas de homens muito ricos, que trazem vários presentes para ela é uma menina muito bela. E ali nas proximidades vivia um homem bastante humilde, mas muito talentoso. E ele admirava muito a Shoei Yun, mas sem nunca vislumbrar uma espécie de união com ela, porque ela era muito requisitada e ele não era nem de longe a pessoa mais rica ou bonita dali. Esse homem se chama Huo, ele faz um esforcinho ali, consegue juntar um dinheirinho e compra um presente para ela, ainda que modesto, e aí vai lá tentar ser recebido por ela, mas já fica com medo, porque, como eu disse, muitos homens vão ali carregando presentes majestosos, e aí ele já fica com receio de passar despercebido pela Shoei Yun. Só que ela o recebe super bem, o cumprimenta, dá até alguns versos dela pra ele fica encantado, fica apaixonado mesmo, até que ele não se aguenta mais, e aí em certo dia ele se veste ali da melhor maneira que pode, vai lá de novo com a Shoei, e aí ela o chama pra passar a noite com ele, o convida pra passar a noite com ela. Só que a isso ele responde: sou um pobre literato cuja loucura não pretende mais que a vossa amizade. O presente ínfimo que vos dei já esgotou meus modestos haveres. Aproximar-se de vós é todo o meu desejo. A intimidade do vosso corpo ultrapassa as minhas pobres possibilidades. E aí eles ficam um bom tempo sem se ver depois desse encontro, só que o Hu, depois de um tempo, fica sabendo que a Shoei tá sofrendo de um mal. Por circunstâncias que eu não vou revelar aqui, a Shoei fica com uma mancha preta no rosto que vai crescendo cada vez mais, até que ela começa a ser ridicularizada por aquilo, não tem mais clientes, o povo passa a zombar dela e ela fica meio que exilada, recolhida por causa daquilo. E a partir disso, o Huo vai ao encontro dela e como termina, eu não vou dizer. E o último conto que eu queria ressaltar, que creio ter sido o meu favorito dessa coletânea aqui, é O Terremoto do Chile, do Heinrich von Kleist. Conto muitíssimo bem escrito. E o que a gente tem neste conto? O conto narra a história de amor entre um jovem chamado Jerônimo Rugera e a dona Josefa, que era filha de um dos fidalgos mais ricos da cidade. Ele é contratado em certo momento para dar aulas à dona Josefa pelo pai dela, só que é afastado da sua função porque eles começaram a ter um relacionamento amoroso. E aí o pai descobriu. E aí, como punição para a filha dele, ele a manda para um convento para ela ficar isolada lá. Só que ainda ali o Jerônimo consegue manter os encontros com ela. Eles se encontram no jardim do convento até que ela fica grávida. E aí o tempo vai passando, e aí tem uma festa no convento e a dona Josefa cai das escadas por causa das dores do parto. Ela ia parir, né? E aí dá origem a um escândalo, porque como assim a mulher no convento está grávida? O que está acontecendo aqui? E a partir disso ela é condenada à pena de morte. Aí tem todo um comício para levá-la até o lugar da sua morte, o pessoal xingando, gritando, enfim, aquela coisa toda. Só que nesse mesmo dia acontece um terremoto e o que acontece a partir daí eu não vou falar. E acho que deve ser fácil de encontrar esse conto
conto para ler, tá? Porque o Kleist é bem famoso, tem alguns livros publicados aqui, então eu vou até dar uma procurada. Se essa edição aqui não estiver disponível, eu vou ver se eu acho algum lugar onde vocês possam ler alguma edição, ou se tiver em domínio público para vocês lerem o conto, que vale muito a pena. E eu queria que vocês se atentassem especialmente ao papel do terremoto aqui, porque ele não só abala literalmente as estruturas da cidade, né, derrubando tudo ali, abrindo fendas, mas também a própria estrutura da sociedade, que fica arrasada depois daquilo, e aí tem que rever alguns conceitos, ficar frente a muitas de suas hipocrisias. Olha, é interessantíssimo, gostei muito mesmo deste conto. E bom, foram esses então todos os contos que mais me chamaram a atenção nestas duas coletâneas. Conforme eu for lendo, eu apareço aqui para falar mais sobre elas, não sei se 2 de uma vez, porque talvez o vídeo fique muito longo, mas enfim, conforme eu for lendo, eu vou aparecendo aqui para falar com vocês. E já fica o conselho, para quem gosta de conto, se você achar algumas dessas edições, não deixe de comprar, porque que joia! Eu fiquei tão feliz quando eu encontrei todos os volumes, porque tá esgotada há um tempão, mas tem alguns volumes disponíveis na Amazon e, como eu disse, tudo que tiver disponível eu vou deixar aqui no box de informações. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo!